Olá, boa noite. Queria muito agradecer a presença de todos vocês aqui, não só nessa live, como todas as outras que eu fiz. Para mim é uma alegria muito grande ter esse canal, que eu achei que eu estava contando hoje, que eu achei que eu nunca ia usar, e afinal estou usando bastante. Estou gostando muito, é uma preparação toda que envolve desde pensar quem vai ser a pessoa que a gente vai chamar, qual vai ser o tema que a gente vai abordar, que vai realmente sanar e acrescentar para muita gente, sanar dúvidas e acrescentar informações, curiosidades, coisas úteis mesmo que a gente pode ter. Então, quero agradecer muito, obrigada pelas mensagens também, estou lendo aqui. E hoje a gente vai receber uma pessoa que é uma psicóloga com um trabalho muito focado em família, principalmente criança, mas pelo que eu vi bastante do Instagram dela nas últimas semanas, especialmente na quarentena, ela tem trazido conteúdos muito específicos para famílias e eu achei interessantíssimo, achei muito pertinente para a gente trazê-la aqui também. E ela é filha do Augusto Cury, que vocês sabem que eu gosto muito, conheço pessoalmente. Graças a Deus já tive a oportunidade de inclusive fazer alguns aconselhamentos, algumas sessões com ele muitos anos atrás, foi muito importante para mim. E é uma família que eu admiro muito, toda a família dele, as filhas, então para mim vai ser um prazer enorme falar com a Camila hoje sobre comunicação, como a gente erra. Muitas vezes a gente acha que erra tentando acertar, mas erra. Né, Camila? Boa noite. Oi, Carol, boa noite. Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. É um prazer estar Obrigada a aqui com você. você. Obrigada a você por aceitar e por dar um pouquinho desse tempo precioso seu aí no meio de uma quarentena, no meio da família. Você tem dois filhos pequenos, né? Não, loucura, né? Mas a gente se reinventa. A É crise traz verdade. excelentes oportunidades para nos reinventarmos como É mulher, verdade. como empresária e como mãe. É verdade. E eu vi que você viu eu fazendo a introdução, que eu Ouvi. vi que você começou agora na quarentena trazendo vídeos fáceis, práticos, rápidos para informar, né, de uma forma muito sábia, muito agradável, em conteúdos familiares, né, Camila? Você está bem focada na família, é isso? É, Falei na verdade, direitinho? isso. Eu, durante esses últimos 10 anos, eu investi toda a minha carreira no desenvolvimento educacional. Então, eu desenvolvi um programa chamado Escola da Inteligência, que hoje é o maior programa de educação emocional do mundo. Que Nós massa. acreditamos, como você falou, né, do meu pai, eu tive a honra de tê-lo como educador e Pois é. de disseminar isso no meu trabalho, na criação com os meus filhos, porque nós acreditamos que uma educação eficiente, ela perpassa por conhecermos quem somos, o Sim, porquê agimos como agimos, e então sim. quais são as alternativas que nós podemos ter para agir diferente e para não sermos apenas vítimas dos nossos traumas, porque todos nós temos, né? Certo. Os traumas familiares, sociais, Sim. educacionais, e como nos tornarmos autores da nossa história é um grande desafio. E o que reflete é esse adoecimento social. O que acontece? As crianças não têm base para fazer escolhas, para gerenciar a ansiedade e os medos, e chega na vida adulta, adultos frustrados, que não sabem se relacionar, não sabem lidar com perdas. E o nosso Uhum. trabalho é ajudar essas crianças a serem cada dia mais emocionalmente saudáveis, cuidando da família, porque a família é o canal dessa comunicação, dos Sim. professores e das crianças e jovens. Que demais, Camila, parabéns. É uma escola online ou vocês tinham antes física? Como que funciona? É uma metodologia que é Ah, tá. aplicada uma vez por semana dentro da grade curricular. Ai, E as que crianças têm a demais. oportunidade de toda semana desenvolver a inteligência emocional, que Meu diferente Deus. do que muitos pensam, não é uma habilidade inata. Então as pessoas elas quase colocam como se fosse assim uma habilidade inata. Ah, essa pessoa tem inteligência emocional, essa pessoa não tem. São É verdade. competências desenvolvidas. E quanto mais cedo nós trabalhamos com as crianças, muito mais efetivo é o trabalho. Tanto que agora, na quarentena, também lancei um programa chamado Clube
auge, que é uma clube de assinatura para os pais que não têm o programa Escola da Inteligência, para Ah, usar entretenimento com leitura para o desenvolvimento emocional da família. Então, gente, assim, isso é sensacional. e a depressão infantil tem aumentado, os níveis de ansiedade pelo excesso de informação e digitalização têm sido muito alarmantes dentro das casas, os pais estão cansados, estressados, e a Sim, educação, ela precisa ser prioridade. Eu brinco que tudo pode dar errado. Um sim, casamento pode dar errado, uma empresa pode dar errado, tudo pode dar errado, mas o filho, a gente tem que investir o nosso melhor, porque tá sim, aí um compromisso que você não pode simplesmente mudar a página, né? é Então, verdade. então eu acho que o compromisso que eu tenho com as pessoas e com as famílias é levar esse conhecimento que durante, né, toda a minha vida e formação eu desenvolvi, durante essa minha carreira de 10 anos dentro das escolas. Hoje nós temos mais de 1 milhão de famílias envolvidas no programa, Olha, que 400 mil lindo. alunos, dezenas de milhares de professores. E as pessoas falam, Camila, leva isso para o Instagram, para democratizar para mais Pois pessoas. é, E eu era sempre muito rígida, porque assim, a empresa me demanda muito. E aí, nessa quarentena, fui, assim, puxada pela equipe, falando, não, vamos colocar, então, conteúdos que você já tem e que você pode gravar de forma rápida para ajudar uhum. outras famílias. E aí, nós abrimos essa empreitada para contribuir. Parabéns, Camila. Você estava aqui falando e eu pensando, né? A gente não tem realmente a formação, né? Vamos ter aula de inteligência emocional. Nem em casa. Os pais não têm aquela coisa, ah, não, pera, deixa eu focar. O que essa criança está querendo dizer hoje? Por que ela está mais assim? Por que ela não está? Porque, será que isso é dela? Ela já nasceu assim, bebezinho? Tudo isso, assim, demanda tempo, demanda intimidade e desenvolvimento, né? Como você falou, a gente não aprende da mesma forma que as crianças não aprendem. E graças a Deus você está vindo com essa, não sei há quantos anos você tem esse projeto que é 10 anos. fenomenal. 10 anos. 10. Gente, 10 anos. que vergonha que eu não conheço, desculpa. Mas Imagina, mas eu é vou me incrível. informar melhor. Hoje eu vi que eles postaram, eu comecei a seguir, mas eu vou entrar e olhar É direitinho, muita. porque assim, eu falo, eu gostaria muito que tivesse, que dessem aula de filantropia também, né, nas escolas. E aí a gente começou a abordar um pouco esse assunto uns anos atrás, e ainda não conseguimos, mas para mim acho que vem muito antes a criança conseguir se conhecer. E Não, além de tudo, oi? não, e a filantropia que você falou é Sim, muito interessante, porque você só consegue dar aquilo que você tem. sim, Então, quanto mais saudável você for, mais empático que você é. Porque quando você é ansioso, estressado, irritadíssimo, a sua energia fica toda voltada para você, para as é, suas necessidades, para a sua ansiedade, para os seus medos. Então, quando você é mais bem resolvido internamente, você enxerga o outro. E aí a filantropia é o resultado desse equilíbrio emocional também. é verdade. Então, Que as lindo coisas isso que você caminham falou. juntas. É verdade. Camila, a gente, assim, hoje eu queria muito falar com você desse assunto que é comunicação, e eu acho que já que a gente está falando de inteligência emocional infantil, vale a pena lembrar que nós pais também não tivemos aula de como ser pais, né? Como ser pais e mães, a gente não aprendeu que seria importante falar, observar os filhos, né? Para dar para eles um pouco dessa inteligência emocional. Então, vale a pena lembrar isso para que a gente entenda os erros que a gente faz, né? Eu acho que é muito difícil um pai estar 100% feliz da maneira que ele é, né? Sempre, ai, tá tudo ótimo, tudo lindo, eu sou perfeito, eu sou o melhor pai, melhor mãe do mundo. Não é bem assim, né? Eu brinco quando nasce a mãe, nasce a culpa, olhe, que culpa, né? Não, interminável, né? E isso é muito interessante porque a gente vem de uma geração que diz para nós assim: quando nasceu o filho, a mãe nasce. Então a gente fica naquela expectativa, Cadê? esperando. Não nasceu. E aí, ó, na verdade, a hora que nasce, você fala: meu Deus, você não dorme à noite. O estresse fica lá em cima, o relacionamento conjugal acaba entrando em situações estressantes que outrora não tinha. Então, assim, é uma falácia que a mãe nasce, obviamente, e dizem assim: não, você vai ter uma força que assim, você vai enfrentar o mundo, você vai ser bem resolvida. E eu falo, gente, cadê essa Cadê a força? força comigo Não, primeiro, que porque não tá tendo?
Não, e assim, na verdade, pelo contrário, a gente fica mais fraca, mas não no É, sentido de fraqueza, mas é como se você tivesse um coração batendo fora de você e você é, tem que lidar com todas essas ansiedades, a preocupação do que vai acontecer, se vai fazer é boas escolhas, verdade. se vão lhes tratar bem, se ele vai Sim. ter autonomia, se ele vai ser bem resolvido. Então, assim, são tantas preocupações que nos deixam muito mais fragilizados. É. Então, são muitas armadilhas que nós vamos caindo achando que, na verdade, esse processo ele é muito natural e não é. Precisa ter estudos, a gente precisa se dedicar, a gente precisa conhecer o nosso filho. Tem base genética envolvida, você tem 2 filhos, você vê a diferença dos dois, mesmo Sim, sendo próximos assim com os meus. Mas sim. como é que nós vamos conduzi-los para que eles sejam crianças equilibradas, para que eles Uhum. possam tomar escolhas inteligentes ao longo da sua vida, para que nós também possamos entender que muitas vezes nós erramos, mas não porque queremos errar. Claro que não. E a culpa, ela nasce, eu sempre brinco, nas boas mães. É As mães verdade. que não têm culpa, geralmente são mães que não têm muita autopercepção. Porque a Sim. culpa também, ela vem de uma autoanálise, sabendo que você não é perfeita. E que É, você gostaria de ser para os seus filhos. sim. Claro que nós gostaríamos de ser, mas eu sempre falo isso nos encontros com as famílias: seu filho não precisa de uma mãe perfeita É e nem de um verdade. pai perfeito. E É quando a verdade. gente entende o que é necessário na educação, a gente abre mão do idealismo, porque o idealismo Uhum. é um câncer, e a vida de Instagram deixou ainda mais, das redes sociais, o idealismo ainda maior, e a gente começa a Verdade. olhar para a nossa realidade, começa a olhar para o que é possível dentro da nossa história, Sim. priorizando o essencial. Porque desafios nós vamos ter sempre, mas o que é essencial? É isso que os pais precisam aprender. Qual Sim. é a dosagem e o que não pode faltar. Como você tem lidado com esse. Assim, você começou desde pequena gostando, vendo seu pai e já se inspirando? Você sempre gostou de psicologia? Olha, eu durante a minha infância tive vários desafios. Primeiro que meu pai trabalhava muito. Então, Sim, pai, se você trabalha muito, fica culpado de que não vai dar certo. Você só precisa das ferramentas certas, porque o que faz mais a diferença é a qualidade do tempo. Não é é, o que você deixa de dar, mas é o que você dá. O problema é que a sim, gente deixa de dar e na hora que dá um monte de coisa que mete os pés pelas mãos. Então, eu tive um pai que trabalhou muito. Ele sim. lançava muitos livros fora do Brasil, enfim. Uhum. Eu tinha sobrepeso na infância, então eu Tá, sofri bullying, como tá. muitas outras crianças sofreram bullying na infância, e Uhum. que os pais às vezes ficam angustiados quando os seus filhos sofrem. Eu falo para eles: pais, o sofrimento, ele é o principal componente que fará com que seu filho saiba o que é felicidade. Se É você verdade. impedir que o seu filho não sofra, que todas as variáveis dele sejam maravilhosas, ele vai ser uma criança e um adolescente deprimido. Porque você só sabe o que é alto se você conhece o baixo. Você só sabe o que Sim, é quente se você conhece o frio. Então, uma sim, criança que é poupada de todo o sofrimento é uma criança infeliz. Aí os pais me procuram angustiados: Camila, eu faço de tudo para ele ser feliz. E ele só fica reclamando. É claro, porque ele não sabe o que não é ser feliz. Então ele acha que o que ele é não é felicidade. é. Não Então, conheceu o outro lado, entendi. então, não conhece... Demais. então, assim, a privação é importante. Então, sim, muitas vezes nossos filhos vão ser rejeitados na escola. Muitas vezes um irmão no outro vai diminuir, vai. Minha filha, 3 anos de idade, fala assim: você é feio pro Augusto, né? Você é feio, lero, lero, lero. Criança, sei lá onde que ela viu isso, porque aqui em casa a gente Uma não tem tem mais. 3 É, e a o Alice tem outro. 3 e o Augusto tem 4. O Augusto é uma Ah, criança mais centrada. E aí, quando ela fala isso para ele já grita o quê? Mãe, né? Mãe, a Alice falou que eu sou feio. E tem um lado que eu preciso levar a Alice a entender, porque quando ela fala que o Augusto é feio, quando o Augusto não dá atenção para ela. Porque sim, como o Augusto é muito centrado, tá lá no Lego, ela tenta chamar atenção. sim, Como ela vê que não consegue, ela começa a diminuir o irmão para conseguir atenção. sim, Então, para Alice, eu preciso ensiná-la a traduzir o que ela sente. E que nem entendi. sempre as pessoas vão dar atenção para ela. Eu tenho um Sim, trabalho para Alice. Com o Augusto, não é: Alice, para de falar isso pro seu irmão que é feio. Eu preciso que o Augusto tenha proteção emocional, porque lá na vida as pessoas vão muitas vezes desprezá-lo, as coisas não vão acontecer como ele deseja, os sonhos não vão ser todos um tapete vermelho. Então eu olho para o Augusto e falo: filho, você é feio? Não, mamãe. Eu falei: então você fala assim: Alice, isso aí é seu, não é meu. E o Augusto, com olha, 4 anos,
ele sabe o que é dele e o que não é dele. Ai, que lindo, gente. Então, nós precisamos ensinar os nossos filhos a como se posicionar no mundo. Tanto o Certo. filho que é mais atirado, porque nós sempre tem aquele que é mais desinibido, que vai, que faz, e que Sim. tem um lado que a gente precisa levar ele a ter mais empatia, a ser menos impulsivo, que no caso Alice. Mas, Tá. por outro, eu não posso criar um filho frágil que a mamãe vai lá e resolve o problema dele o tempo Sim. todo. Sim. Então, esse medo que a sociedade moderna tem, Carol, de que a gente tem que ser feliz o tempo todo, esse medo de se meu filho foi infeliz, eu sou uma má mãe, eu não sou Sim. uma boa mãe, tem gerado crianças muito frágeis. E uma criança frágil vai ser infeliz. Porque no É. mundo que nós vivemos hoje, nós precisamos de pessoas fortes do ponto de vista emocional. Porque nós Sim. temos uma ditadura da beleza, nós temos aí um padrão de sucesso cada vez mais alto, nós Sim. temos uma comparação muito grande. Então, se nós não tivermos crianças e jovens autônomos, nós teremos grandes chances de ter crianças frágeis e infelizes. É. E é aquilo de criar para o mundo, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade em entender na prática o que é isso. Que quando Exato. nasce você fala, ah, entendi, né? Eu vou educar de acordo com a sociedade. Então tem que falar por favor e obrigada, porque senão, né, vai passar por mal educado, não vão respeitar o meu filho. Então você tem que ir entendendo como que a sociedade e o ambiente que você vive quais regras existem, e ao mesmo tempo tem muita gente que não está criando para o mundo, né? Muitas vezes, inclusive a gente na prática, no dia a dia, a gente erra. Isso que você falou, muitas vezes eu falei, primeiro filho a gente erra mais, né? O Luca tá com 12 e a Isabela com 9. Então, eu fui mãe super nova. E aí, com o Luca, eu errei demais, porque eu falava assim, ai, que feio. A gente, assim, batata. Ai, que feio isso. Ah, mamãe não tá feliz. Isso é muito feio. Nossa, vou ficar. Você deixou a mamãe triste. E às vezes, hoje eu penso, né, nessas frases. Quantas frases que a gente comunica errado. E eu queria muito, assim, claro, não levar para essa coisa, né, certo ou errado, mas que você desse alguns exemplos para a gente muitas vezes se identificar o que a gente tem falado hoje, como a gente pode ajustar o tom de voz, ajustar as palavras que a gente escolhe, a maneira que a gente coloca. Então, se você pudesse, inclusive, dar exemplos negativos, eu acho que me ajuda muito quando eu escuto. Então, eu imagino que pode ajudar mais pessoas também. Legal. Só para concluir, porque você perguntou da faculdade, eu acabei não concluindo. Então, Ah, é eu, verdade. eu, eu não iria fazer psicologia, eu queria fazer psiquiatria, que era a carreira do meu pai. Tá, E aí ele insistia, vai fazer psicologia, o que eu faço é psicologia, é educacional. E aí eu tá, acabei não passando na faculdade de medicina. E aí eu tá. fiz curso, o primeiro ano fiz o cursinho e a faculdade junto. Me apaixonei por psicologia, mas não tinha nos meus planos fazer educação, porque eu fui para prevenção e é muito raro o psicólogo ir para o trabalho preventivo, porque Sim, infelizmente a psicologia ela foi só usada para correção de rotas. A hora que a criança ou o adulto já tem problemas emocionais, ele procura um tratamento. Só que hoje a sim. medicina é tão avançada, nós buscamos a medicina não para resolver problemas, você busca para ter mais saúde, mais qualidade de vida, uma boa alimentação. Então a parte psicológica também deve ter esse foco de atenção. Então, quando no último ano da faculdade, eu e meu pai pensamos em desenvolver um projeto como esse. O meu esposo também largou o concurso da Petrobras e nós montamos a empresa e que nesses 10 anos foi um grande sucesso. E muitos dos meus Demais. ensinamentos que eu tive na minha casa e com a faculdade, a experiência, juntando com uma equipe de educadores, a gente desenvolveu essas habilidades para ser trabalhada nas escolas. Hoje, quando nós começamos, era algo muito inacessível, as pessoas não entendiam. Hoje a Sim, inteligência emocional já é muito mais democratizada, as pessoas falam disso, os pais sabem o exato. tanto que é importante. Sim, Então, assim, essa carreira foi muito incrível nesse momento. E sim, demais. muitas vezes nós cometemos alguns erros, por falta de conhecimento. Eu falo que os pais, primeiro que as minhas falas, eu quero que se você está aqui nos ouvindo, né, não seja para gerar culpa, mas reflexão. Sim, sim, É olhar para o passado e entender que eu usei os recursos que eu tinha. Se alguém falar para você assim, falar, "Oh, vamos para São Paulo, eu moro em Ribeirão Preto, 300 quilômetros, de cavalo, porque olha, é o melhor caminho, o melhor jeito de ir. Você vai olhar para a pessoa e falar assim, não, é absurdo. Você tem carro, você tem avião, como é que você vai de cavalo? Mas em alguns anos atrás, né?
alguns décadas atrás, isso era a maneira como as pessoas se locomoviam muitas vezes. Então, nós andamos conforme os nossos recursos. E nós Certo. temos que entender que não adianta você olhar para o passado e pensar, poxa, eu não fiz. Não fiz porque Sim, não sabia. Então, a sim. partir de hoje, como é que eu posso construir uma história diferente? Certo. Todos os dias é uma oportunidade. Então, a comunicação com os filhos é um grande desafio. Coisas que muitas vezes nós falamos que não funcionam, elevar o tom de voz, tá? Ó, uma Tá. das coisas que mais desfavorece, porque quando você leva o tom de voz, no cérebro, detona o gatilho de fuga ou de ataque. É como se, Tá. imagina um animal, quando o animal está Pânico. o animal quando ele está em perigo, se ele se sente medo, ele ou ataca, então o cachorro vai lá e te morde ou foge. Isso é o sistema instintivo, tanto dos animais como do ser humano, que nós também somos animais também instintivos. Então, Sim. quando uma criança, não só a criança, tá? Isso faz para todos os seres humanos, se Certo. sente acuada, se sente com medo e o tom de voz aciona esse alerta, né? Muitas vezes a criança ou ela se fecha no mundo dela, Tá. ou ela ataca. Então, às vezes, os pais têm a sensação, tô falando com a porta, porque a criança está se sentindo acuada. Ah, tá. Meu filho é agressivo quando eu falo, porque ele está se sentindo acuado. Então, nós Entendi. precisamos entender que eles estão se sentindo em modo ataque. Toda vez que Tá. nós nos sentimos no sistema de ataque, o que acontece? Nós acabamos agindo e reagindo de forma muito mais imatura. E o elevar o Certo. tom de voz favorece esse instinto de proteção. E o que Tá. nós não queremos? Nós queremos que a educação gere reflexão. Certo. Então, a criança não te ouve porque é surda. Ela Uhum. não te ouve porque ela não está disposta a te ouvir. Ela E tá não com existe. medo, tá insegura. Ela está insegura, está se sentindo inferiorizada, está angustiada. E aí o Tá. tom de voz piora esses sintomas e aí ela se fecha ou ela te ataca. Então, Mesmo se o pai, por exemplo, desculpa te interromper, só para não fazer pode uma sim. pergunta sobre isso. Mesmo se os pais, por exemplo, são super mais de gritar, de ficar, né, aquela coisa mais. Isso que você está falando do tom de voz alto, é normal que a criança não responda com um tom de voz alto, gritando, ela pode se sentir acuada e ficar quieta, mesmo tendo um exemplo em casa de gritaria? Sim. Acontece isso? Às vezes ela tem uma criança com um temperamento mais introvertido, ela Tá, pode ficar muito mais angustiada, muito mais entendi. deprimida. São os dois extremos, tá? Tá, Toda vez que essa criança se sente acuada por alguma forma, entendi. inferiorizada, angustiada, o elevar o tom de voz, o modo instintivo entra em ação. Instinto é fuga ou rebater. Ou eu vou Certo. para eu vou para briga. Então os pais precisam tomar muito cuidado em elevar o tom de voz. E Muita gente aqui escrevendo, eu grito muito, eu me culpo, 25 anos minha filha, 35 anos a outra filha, e realmente, gente, não se sinta culpado, é o que a Camila falou. Você aprendeu daquele jeito, infelizmente foi assim, mas eu acredito muito que tudo coopera para o nosso bem. Então, se hoje você está ouvindo, você tem um jeito, né, Camila, de claro, ressignificar aquilo. Inclusive falando isso para a filha mais velha, né? Nossa, exato. bom, E, desculpa, e é que eu não ajudando pude ela, evitar de não, bater o é olho aqui verdade, e e ler. ajudando ela a agir de forma diferente. E assim, o grito é uma tentativa do outro te ouvir. O grito é uma tentativa de ser ouvida, de ser valorizada, só que isso afasta. Eu falo para Entendi. os pais, não existe educação sem vínculo. É impossível. A educação acontece no vínculo. É diferente de você estar ensinando. Eu estou ensinando. Uma coisa é eu ensinar, outra coisa é você aprender. Certo? Então, uma coisa é ensinamento, outra coisa é aprendizagem. A aprendizagem, ela advém de um ensinamento e de alguém que recebe esse ensinamento e consegue aplicar esse ensinamento. Eis a educação. Então, o que que nós precisamos? Nós precisamos educar os nossos filhos. Certo. Para educarmos os nossos filhos, nós precisamos de vínculo. E elevar o tom de voz desfavorece. Então, como é que nós fazemos para não gritar? Porque é claro que nós temos vontade de gritar. E eu quero dizer para vocês, às vezes eu também faço, mas eu faço e Sim, logo eu penso, poxa, não funciona. A questão é que não funciona. Pelo contrário, eu faço. Então, a gente vai se regulando no processo da maternidade. Como certo. eu oriento os pais a não cometerem esse erro?
Algo muito importante, não corrija seu filho quando você estiver no foco de tensão. Certo. Então, Espera se acalmar. a não ser que seu filho está lá para cair na piscina, então você dá o Sim, pé. Pelo amor de Deus, sai daí. Então, quer dizer, você claro. precisa resolver o problema naquele instante, porque senão seu Certo. filho vai entrar numa situação perigosa. Claro. Fora isso, numa situação que dá para que você respire fundo, acalme. Às vezes não é, gente, 5 minutos, não, viu? Às vezes é um dia. Às vezes são 2 dias. Para que você consiga ruminar e se fazer a pergunta: eu quero ganhar o meu filho ou eu quero ganhar a discussão? Ah, olha que lindo isso. Porque muitas vezes a gente quer mostrar que está certo. Muitas A vezes a gente gente quer quer mostrar que manda, né? Eu que mando, eu sou a exatamente. mãe, eu tô certa, você tá errado. E aí quer ganhar na base do grito. E aí você ganha a discussão, mas você não, porque você é mãe, você é autoridade, mas você não ganha o filho. Então, você desfavorece a construção do vínculo. Então, o que que nós precisamos? É entender qual é o objetivo. Qual é o objetivo da sua correção? É mostrar que você está certa? Então, você pode elevar o tom de voz. Agora, é fazer com que seu filho reflita e mude o comportamento? Então, você não pode elevar o tom de voz. Para que isso não aconteça, você não pode corrigir. Nós brincamos, eu acho que você que já leu algumas obras do meu pai sabe das janelas killers. Sim, Lembra delas? Que são super. as zonas traumáticas que nós estamos. Killer no inglês é assassino. Então, quando você está nas suas janelas killers, você Sim. está nas suas janelas que bloqueiam o campo de visão. E qual é o problema do grito? Qual é o problema da correção quando nós estamos estressados? É que nós falamos as palavras que nós não gostaríamos de dizer, nós colocamos inadequadamente o nosso ponto de vista, nós exageramos na correção, nós desmerecemos muitas vezes a criança e o adolescente, nós Desmoraliza, né? diminuímos, abaixamos a autoestima. Nossa. Então, são questões que desfavorecem a aprendizagem. Então, pais que estão me ouvindo, não existe super-heróis. Camila, Carol, Augusto Cury, qualquer outra pessoa que você pode imaginar que possa ser a pessoa mais equilibrada do mundo. Quando nós estamos nas nossas janelas killers, ou seja, nas nossas zonas traumáticas, na nossa ansiedade, no nosso medo, na nossa frustração, porque a maternidade também tem momentos muito frustrantes. Sim. Porque nem sempre o seu filho vai agir como você deseja. Nem sempre você fala, meu Deus, onde ele aprendeu isso? Você se sente frustrado em muitos momentos. Sim. Então, corrigir quando você está baseada nesses sentimentos faz com que você meta os pés pelas mãos. Com que você, o seu objetivo não vai ser cumprido. Você quer, é bem intencionado, mas o resultado não corresponde com a sua boa intenção. Segunda armadilha que nos impede de construir uma educação e uma comunicação inteligente é a comparação. Quem tem 2 filhos ou mais, comparar um irmão com o outro. Isso. E é automático. Posso Não, falar? Eu é faço às muito vezes. Lucas, você não automático. viu? Isabela, olha o que a Isabela acabou de comer. Ela comeu tudo. Lucas, a Isabela pegou brócolis. Não, Ai, meu Deus do é o céu. tempo todo, assim. Claro que em umas questões corriqueiras, você tem que usar, sim, o irmão como referência. Então, assim, Certo. tudo bem você colocar um irmão como referência do outro. Olha Tá. que bacana, filho. Você tem isso muito legal, mas olha como que a sua irmã também consegue fazer isso. Será que dá para você fazer também? Certo. Elogiar, né? Elogiar as competências dele, mas mostrar Certo. um outro modelo. Então, assim, você não desmerece quem ele é, mas mostra que existe um outro modelo de fazer as coisas. Isso é ok. Mas geralmente nós comparamos, muitas vezes, tá vendo? Sua irmã não grita e você grita. Você fica em frente ao computador e ela consegue. Homeschooling é batata, né? Porque uma criança consegue sentar e fazer atividade. Outra criança precisa da interação para fazer atividade. E a gente compara. Uma criança é mais introvertida. Ai, mas você tá vendo como seu irmão fala bem? Tá vendo como seu irmão cumprimenta e você fica aí sempre tímida? Você tem que falar. Esse tipo de comparação está diminuindo a autoestima daquele que está sendo comparado. Sim. E toda vez que uma pessoa se sente com baixa autoestima, bloqueia a inteligência para a aprendizagem. Certo. Então, você bem intencionado, levando, achando que está dando um modelo para que ele possa seguir, você está bloqueando ele. Sim. Porque
a mudança de comportamento, ela nasce, o pano de fundo dela é a autoestima. Então, se você não tiver autoestima, você não muda. Sabe É, aquelas pessoas, Carol, que assim, ó, eu nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, como se aquilo fosse um triunfo, como é, se ela fosse bem resolvida. Do ponto de vista psicológico, é uma pessoa imatura. Mas por sim, que que essa pessoa ela se justifica nesse jargão, né? Aí eu sou bem resolvida, eu sou assim. Porque ela tem complexo de inferioridade. Porque olhar para dentro dói. sim, Olhar para dentro e cavucar e perceber que muitas vezes nós elevamos o tom de voz de forma inadequada, que nós erramos, que nós escorregamos, que nós não somos perfeitos, faz com que o nosso comportamento gere em nós um desconforto. Então, certo. isso no processo educacional também acontece. Então, quando o seu filho se sente inadequado, quando o seu filho se sente inferiorizado, ele não consegue mudar. Porque ele não se sente com autoestima suficiente, Sim, com recursos internos para mudar. Você olha para o copo e você só consegue ter energia mental para encher a metade que falta se você tiver consciência da metade que está cheia. olha que lindo Então, isso. o elogio é fundamental para ter um filho que muda de comportamento. Um Sim, filho bem resolvido, um filho cheio de autoestima, um filho que se sabe que ele é competente, que se sente adequado, que se sente, eu chamo para os pais, suficiente para os pais. Porque sim. tem muitos filhos que não se sentem bons o suficientes para os Sempre seus estão pais. querendo agradar e aí vão, consequentemente, crescer querendo agradar a todo mundo e só vão Não, errar, né? é porque, assim, na verdade, eles ou vão o tempo todo se sentir inferiorizado, querer Sim. agradar, ou vão ignorar esse padrão. Tipo assim, eu quero ser totalmente diferente de vocês. Ah, E sim. aí, e aí foge da Vai para um família, outro extremo. vai para o outro extremo. Sempre o desequilíbrio emocional vai para os extremos. O Certo. equilíbrio emocional vai para a ponderação. Então, uma Sim. educação que não é equilibrada, ela tende a levar os filhos para os extremos. Ou o extremo da agressividade, ou o extremo da inferioridade, ou o extremo do isolamento, ou o extremo da agressividade. Então, nós precisamos Sim. entender se nossa educação está sendo equilibrada para equilibrar também os nossos filhos. Então, trazendo isso para comparação, Uhum. você, quando compara, você desequilibra. Porque você desequilibra o nível de autopercepção que essa criança tem de si mesmo. Poxa, eu não sou boa, eu não sou adequada, eu não sou suficientemente boa, meu irmão é muito melhor. E aí tem um outro problema, a rixa entre os irmãos. Sim. Vai criar um ódio, né? Porque, tipo assim, tem sempre aquele. Gente, toda família tem aquele que é mais dentro dos padrões. Você fala, ele aprende mais fácil, ele é Uhum. mais concentrado, ele é aquele aluno que muitas vezes responde todas as atividades em casa. Mas talvez você Sim. tenha um líder em casa. E Sim. todo líder, ele é meio bagunçado, ele é fora da curva, ele é ovelha Sim. negra para Sim. conseguir ser disruptivo. Então, assim, Certo. muitas vezes a gente tem o talento dentro de casa, Uhum. mas não consegue enxergar porque a gente tem aquele modelo do que é o filho ideal. Que é que Tá? entre aquele dentro desse aqui, né? E aí, o tempo todo, essa criança que poderia ser um grande líder, que poderia ser um grande comunicador, que poderia ser um grande ativista, não é, porque o tempo todo foi convidado a pensar de que ele era inadequado, de que ele Certo. não era bom o suficiente. E aí, o complexo de inferioridade dele faz com que o potencial dele não seja desenvolvido. Uhum. Então, pais, comparação é um câncer na educação. Você quer formar filhos amigos? Não compare. Você quer criar filhos autônomos? Não compare. Você quer formar filhos bem resolvidos, que saibam tomar decisões, que se sentam inteligentes e capazes de escolher e refazer a sua história, porque muitas vezes nós vamos precisar refazer as nossas escolhas. É Sim. importante que você desenvolva um filho que tenha autoestima. Então, antes de comparar, se você quer trazer um modelo, e os modelos são importantes, Sim. primeiro você elogia Certo. e depois você aponta o que você acha que ele poderia ser melhor. Certo. Então, elogiar antes de criticar faz com que esse nível se estabilize emocional. Porque é como Sim. se você dissesse assim, Carol, eu respeito quem você é. Eu acho que você é capaz e importante. Eu sei que você é inteligente, mas olha, dá pra gente dar um step acima. Sim. Só E que não é. você não está Desculpa. diminuindo ele
para que mostre que ele pode ser maior. Você está elevando ele e mostrando que ele pode ser ainda maior. Então, Certo. essa mudança de visão que nós precisamos ter, porque Uhum. senão a nossa educação gera janela killer. Lembra que Sim, eu falei? sim, Então, se você abrir janela killer no outro, que são zonas traumáticas que bloqueiam a inteligência. Por isso sim. que nós agimos muitas vezes sem pensar, por isso que nós falamos palavras que nós não gostaríamos de dizer, porque nós estamos Grito. grito, janelas killers. Então, você nem deve corrigir o seu filho quando você estiver nas janelas killers, e nem a sua correção pode gerar nele janelas killers. Porque Sim, senão vai bloquear o processo de inteligência dele e sim. não vai trazer reflexão nem mudança de comportamento à sua orientação. E aí o processo educacional se perde no caminho. E aí os pais falam assim, eu não sei o que mais eu faço, porque o processo educacional está sendo inadequado. O Sim. processo educacional gera janela killer, gera bloqueio emocional, gera inibição, gera reatividade, gera agressividade. Então, é importante nós conhecermos o que nós não devemos fazer e o que nós devemos fazer. É. E Camila, essa coisa do elogio, até perguntaram aqui, mas e a super autoestima? Mas é um elogio no sentido de que você está apontando algo bom que ele fez, né? Não um elogio de você é perfeita, minha filha, você é a mais linda do planeta, do universo, do espaço sideral, certo? São duas coisas diferentes. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Claro. E, Carol, isso aí as pessoas me perguntam tanto. E, assim, eu não canso de insistir que uma pessoa que se acha, não vamos falar numa fala coloquial, não Certo. tem autoestima, gente. Não, ela tá A gente, tentando, né? Ela tá na buscando verdade, uma coisa. ela quer colocar maquiagem de bem resolvida. É, a Olha, máscara, mas a ela não. pessoa que é rica, ela nunca vai falar de dinheiro. É verdade, Porque ela sabe que ela é. Ela não precisa ficar falando que ela é rica. é Agora, verdade. a pessoa que quer parecer rica, ela fala de dinheiro o tempo todo. Não só, A né, não mesma só fala como precisa pôr, Não, né? ela quer Comprar o mostrar para melhor que ela carro. tem, que ela quer a necessidade de provar para ela mesma que ela é. É, Então, assim, a pessoa que parece que ela é superior aos outros, na pano de fundo não tem uma pessoa equilibrada. É uma pessoa que tenta convencer ela mesma de que ela é boa. E aí a diferença. Isso se chama arrogância e sim. não autoestima. Isso Então, você também foi causado, pode ter sido causado por muito, por exemplo, esse elogio que eu falei, que é um elogio que eu vejo muitas mães fazerem. Ai, filho, você é o melhor do mundo, você é o mais lindo do mundo. Aquela criança tá ouvindo isso. O dia que alguém falar que ela não é, aí que ela vai ter que provar que ela é. Mais ou menos isso ou não? Exatamente. Também isso, são vários fatores. Também isso, eu brinco, né? A hora que a primeira namorada que dá o fora nele, ele vai pular da ponte, como Pois é. aconteceu aqui em Ribeirão Preto. Então, assim, não dá para você Sim. levar para o seu filho um nível de necessidade de ser perfeito. Eu sempre falo para os pais, elogie muito mais o processo do que o resultado. Então, por exemplo, meu filho me traz um desenho que ele pintou. Eu Tá. vou falar, antes de eu falar que o desenho é bonito, eu falo, nossa, filho, que legal que você está pintando. Ah, Que bacana que você está se esforçando e o seu desenho ficou muito legal. sim, Entende? Então, assim, sim. eu valorizo mais o A processo, eu atitude, valorizo mais a atitude do que o certo, resultado. Porque que acontece? Se você só elogiar o resultado, já tem pesquisas que comprovam que a criança fica ansiosa. Porque se, sim, se o desenho dela ficou muito bom, ela quer na próxima vez fazer um desenho que também te surpreenda. pois Então, é, ela vai ficar mais preocupada com o resultado do que preocupada com o processo e a habilidade de desenhar. Então, certo, trazendo isso para o ponto de vista das nossas relações no dia a dia, é importante sim que você elogie os seus filhos. Eles não vão ficar arrogantes se você elogiar o processo. Mas, certo, ao mesmo tempo, sim, falar das falhas. Eu falo para os pais, primeiro reconhecer as suas. Meu pai sempre me pediu perdão. E eu ai, que já pedi lindo, perdão para os meus filhos várias vezes. eu Nós também, temos de um modelo de autoridade de que, assim, você é uma mãe, se você pedir perdão, você vai perder a autoridade. é verdade, Né? E esse modelo vem sendo construído historicamente. Mas sabe o modelo do cavalo? A gente não precisa ficar andando de cavalo mais. A mesma coisa do sim, bater. Né? Ah, bater lá atrás funcionou, porque o cavalo funcionava. eu ia Só te que você demorava perguntar, mais. batidinha, chinelada e beliscão, que não é É, batida ou não é?
Porque assim, é a mesma coisa do cavalo, Sim, sabe? Então, assim, pode ser que funcione em alguns momentos, mas eu quero dizer que existem recursos muito mais eficientes. Você sim, vai chegar muito mais rápido, você vai chegar muito mais fácil e vai ser muito mais garantido que você chegue lá do que andar de cavalo. sim. Então, assim, você pode até ter tido um tapinha na bunda, bater na mão, dar um beliscão, e assim, alguns pais fazem. Eu falo, eu não gosto muito do conceito errado e Sim. certo. Eu gosto do conceito, Carol, que eu uso aqui em casa e ensino os meus filhos, do saudável e não saudável. Então, Tá, assim, você pode ir no McDonald's e comer 5 Big Macs. tá. É errado? Depende de quantas vezes você fez isso na vida, né? Tipo assim, você não fez, você não roubou, o dinheiro é Certo. teu, o Ah, estômago é sim, teu e a sim, vida é tua. sim, Errado não é, mas é certo. saudável, Não, né? Então, assim, o que eu falo para os pais, a gente tem, não é questão de certo ou errado, é saudável agir daquela maneira. Eu não acho que bater seja uma forma saudável de educar, certo. mas, mas um tapinha ali, uma batidinha na mão, não quero dizer que esteja errado, mas eu acho que existem formas mais eficientes de fazer. É Eu verdade. acredito que o vínculo é poderoso na educação. Você sabe que o seu processo educacional, ele é realmente bem estruturado, que o teu filho tem mais medo de te deixar triste do que de você tirar a mesada, você tirar o videogame, você não deixar ele fazer uma atividade que é prazerosa para ele. Por isso que nós precisamos investir. Nós não só educamos quando nós corrigimos. Os pais eles acham que educam quando corrigem. Nós educamos quando nós construímos vínculos. Sim, Quando nós construímos vínculos, é como se a gente estivesse alicerçando a casa com bom alicerce, é para que verdade. ele suporte a correção. Porque se seu filho não suportar a correção, ele se afasta de você. Sim, E aí, quando tem esse afastamento, não tem educação. Então, pais, tão importante quanto corrigir é você construir vínculos. Agora, como é que a gente constrói vínculos? Elogiando antes de criticar. É contando das suas falhas, é tirando a capa de super-heroína, de perfeição, essa necessidade que a gente tem de mostrar que a gente, nossa, é ao top da galáxia. Isso é um câncer e sim, desfavorece a construção de vínculos, porque o seu filho ele precisa olhar para você e falar assim: poxa, tá, a minha mãe erra, a minha mãe falha, mas ela tá buscando. Então, tudo sim. bem eu errar, tudo bem eu falhar. Esses dias o Augusto, ele foi eu já contei isso em outros momentos, mas o Augusto, ele foi na geladeira, no freezer, e pegou um sorvete. É, E eu disse para ele, falei, filho, sorvete é depois do almoço, já tá na hora do almoço, é meio-dia. Eu não sou uma mãe, Carol, que acho que regras não podem ser descumpridas. sério. Eu acredito na flexibilização. Uhum, Só que naquele momento ele já não estava se alimentando muito bem e eu achava que naquele momento não era o horário do sorvete. claro. E ele olhou para mim, eu peguei o sorvete da mão dele, guardei. Ele tinha, na verdade, nem tinha pego o sorvete, ele só tinha aberto o congelador para pegar. E aí ele falou, mas eu quero, mamãe, eu quero. E chorou. Eu falei, filho, não tem sorvete. Aí eu agachei, olhei no olho dele e eu falo para os pais, imagine que nós somos uma frequência de rádio. Não é o seu filho que tem que trazer você para a frequência dele, mas é você que tem que levar ele para a sua frequência. O que eu percebo é que quando o filho desequilibra, o pai desequilibra junto. O É filho verdade. chora, o pai fica desesperado. E aí Então, vira assim, aquela imaturidade que você falou, né? E aí a não, criança fala: cadê meu pai? Cadê minha mãe? Cadê minha referência? Não tem. Tem um monte de não criança tem, dentro de porque casa, né? fica o desequilíbrio em pessoa. Então, eu olhei no tom de voz dele e disse, filho, não tem para dar o sorvete agora, porque você sabe que é horário do almoço. E fechei o freezer. Eu saí, Carol, ele chorando, eu saí, eu vi o freezer abrindo. Eu esperei ele abrir o freezer. Ai, Ele pegou o sorvete, eu esperei, eu dei o tempo dele errar. sei. Pai, permita que seus filhos errem, porque às vezes a gente impede que ele erre, É mas ele verdade. precisa do erro para que ele possa É criar verdade. recursos emocionais para lidar com o erro. Então, É eu pode, verdade.
A hora que o freezer abrir, eu já poderia virar e dar o berro, né? É verdade. Que eu já mandei que não é hora de sorvete. Exatamente a imagem que eu tô vendo. Então, assim, eu não. E vem à vontade, porque já abriu a janela killer, né? Pô, já falei pra ele, eu tô Já cansada. falei, tá me desrespeitando. Tá me desafiando, né? Eu sou autoridade aqui. E aí vem aqueles montes de janelas killers. Verdade. E a ansiedade, porque até o nosso corpo fica diferente. É fica verdade. quente, né? É verdade. Então vem aquela emoção, só que aí tem que vir o eu. Na hora eu vim e falo, Camila, espera. Espera ver todo o movimento que ele vai fazer. A hora que eu vi que ele pegou o sorvete e fechou o freezer, eu olhei para trás. O que Augusto fez? Escondeu o sorvete. Que bonitinho. Aí eu fui andando calmamente. Olhei para ele e perguntei para ele. Sabe, pais, uma das formas de você proporcionar para que o seu processo educacional não gere janelas killers, mas gere ao contrário, janelas lights, ou seja, memórias que iluminam a inteligência. Quando a gente pergunta, a gente dá o espaço para o nosso filho ser. E uma pessoa, ela precisa ser para ela poder estar. Então, os nossos filhos precisam ser respeitados, mesmo nas suas dificuldades. E quando você pergunta, você abre janelas lights. Faz com que ele se sinta respeitado naquele momento, ainda que haja uma correção. Ele então, vai se fortalecer nelas para tomar boas decisões, é isso? Exato. E reparar erros. Tá. Então, eu perguntei para ele assim, filho, o que você tem atrás da sua mão? Ele disse assim, nada, mamãe. Eu disse, você tem certeza que nada, Augusto? Aí ele disse, é o sorvete. Aí eu falei, filha, a mamãe já disse para você que não é hora de sorvete. Mas eu quero, mamãe. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, Augusto. Pode tomar o sorvete. Só que eu quero dizer para você que a mamãe tá muito triste com você. Aquela fala que você acha que foi tão errada, logo que você falou no começo, não foi errada assim, viu, Carol? Não, porque assim, você precisa gerar no teu filho a empatia. E ele só gera empatia quando ele se preocupa com o que você sente. Sim. Então eu falei para ele, vamos fazer o seguinte, Augusto, pode ficar com o sorvete. Se o sorvete é mais importante do que a mamãe, tudo bem. Pode ficar com o sorvete, mas eu quero dizer para você que eu tô muito triste com você. Sim. O que eu pensei na hora? Eu sabia que eu não estaria a vida toda do lado do Augusto. Primeiro, eu quero que ele saiba que tudo bem ele contar para mim quando ele errar. Certo. Pais, você que toda vez que seu filho errar, já vem com berro, já vem com a bronca. Ele nunca vai contar nada. Esquece. Aí, a hora que ele errar, ele vai perguntar para os amigos, você não sabe nem para quem ele está pedindo opinião. Então, assim, a família tem que ter espaço para o erro. Certo. O erro tem que fazer parte da família. Nós precisamos olhar para o erro não como fim da jornada, mas como obstáculo para ser superado, para que a gente possa seguir em frente. Então, assim, pais que superdimensionam o erro, pais que se desequilibram diante do erro, geram filhos que não vão se abrir quando fizerem algo errado. E aí as consequências vão ser graves lá na frente. Então, primeiro eu queria ensiná-lo, tudo bem errar. Segundo, nem sempre a mamãe vai estar lá para estar com você. Então, se para isso é importante, ter prazer é mais importante do que me fazer feliz, fica com o sorvete. Virei as costas, Carol, e continuei andando. O que Augusto fez? Saiu correndo atrás de mim. Saiu correndo atrás de mim e falou, desculpa, mamãe, você é mais importante. Ai, que lindo, gente. Então, isso é educação emocional. É. Porque eu não estarei perto dele a vida toda. Sim. Ele vai ser um jovem, vai ser um adulto. E eu quero que ele tenha consciência da consequência da atitude dele. Certo. E não simplesmente porque eu vou dar bronca e colocar ele de castigo ou tirar o celular. Sim. É esse tipo de vínculo que faz com que realmente a nossa educação seja eficiente. Sim. É esse tipo de vínculo que quando o seu filho tiver numa decisão se ele vai tomar um baseado ou não, ele vai parar e pensar, cara, o que minha mãe vai sentir se ela souber? Como é que ela vai agir? Sim. Como é que ela se sentiria? Isso que é construir uma relação empática. Isso vai até para depois, por exemplo, vou roubar, né? Já vi isso filmes. É pra vida. Eu vou roubar e se eu for preso, e se eu morrer,
como que minha mãe vai ficar, né? E essa consciência é uma coisa que a gente vê poucas pessoas tendo hoje em dia, né? De pensar na família, de pensar exatamente nisso que você falou. Eu tô aqui Eu fui pensando, criada assim. é Meu muito pai falava lindo. assim pra mim, a gente queria ir adolescente, eu quero ir em tal festa. Uma festa que ele achava que não era legal. Filha, você não vai, não acho legal. Se eu insistisse muito, ele parava de falar que não. Ele falou, você sabe o seguinte, filha? Se a festa for mais importante do que eu, pode ir. Tá. E aí ele transferia para mim a responsabilidade de. E não que às vezes eu não iria, mas a maioria das vezes eu optava, porque a gente tinha um vínculo tão forte, Sim, a gente dá se para respeitava perceber. tanto, É, a gente se respeitava tanto nessa relação, que fazer o outro triste era muito pior do que ter um prazer. é, Então, esse tipo de vínculo eu construo com os meus filhos. é lindo isso. É claro que às vezes não funciona, gente. Às vezes as pessoas falam, É, Camila, 100% das vezes? não, Não, eu ia às vezes, falar dos mais velhos, que teve gente aqui falando também, e eu pensando comigo, com os meus mais velhos, que quando é pequenininho, você viu, até eu falei que bonitinho, porque é bonitinho mesmo. Mas quando vai ficando mais velho e vão vindo essas mentiras, eu posso dar um exemplo de uma coisa que claro, aconteceu? Acho que um ano atrás, algo assim. A minha filha Isabela estava com lá, os 7, 8 anos dela, e ela falou para umas amigas que ela tinha ticket do show do Justin Bieber, uma coisa assim, bem, bem assim, importante, sabe? E eu não sabia nem que ia ter show de alguma coisa. Bom, aí as amiguinhas vieram falar, tia, a Isabela falou que ela tem os tickets do show. Aí eu olhei assim para Isabela e ela ficou com uma cara tipo assim, que vai acontecer agora? Me ferrei, né? E aí eu falei, eu vou perguntar para o pai dela se ele tem algum ticket, porque eu não estou sabendo, mas eu vou ver isso. Depois a Isabela fala para vocês. Peguei ela de canto e aí falei, Isabela, você mentiu assim, assim, assado. Assim, foi uma fase que foi bem difícil. Inclusive, eu adoro psicologia, né? E fico me informando, mas ela é muito difícil ela voltar a mentir, mas foram várias vezes dela ver que para as pessoas, eu estaria sempre a favor dela, mas que eu repreendia a atitude, sabe? e Então, que foi super adequado o que você fez. É que não vai dar tempo, né? Nós já vamos quase estourar, mas teve uma vez que eu pois é, roubei tem meu que fazer pai. outra. Não, é. Mas um dia, na outra oportunidade, eu te conto. Eu furtei meu pai quando tinha 10 anos de idade, peguei a carteira dele, peguei dinheiro dele. E a maneira como ele me corrigiu foi muito estratégica. Então, Conta pra assim, gente. deixa eu ver se eu tenho um tempo que a gente tem 7 minutos para live, mas Às vezes eles não derrubam, mas você tem eles não estão outra. derrubando? Nossa, a última vez que eu fiz, eles estavam derrubando. Bom, vamos ver. Vamos Bom, tentar. mas eu vou tentar resumi-la. Então, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, a carteira do meu pai estava em cima da mesa, eu não pensei duas vezes, passei a mão. No outro dia, meu pai descobriu, porque parte do dinheiro eu usei para comprar um presente para minha mãe. E aí ele ficou super decepcionado. Poxa vida, é o Augusto Cury, né? Fala sobre honestidade, fala sobre empatia, né? Ai, meu Deus. Respeito. E a própria filha dele tem um comportamento tão inadequado. E sabe qual foi a primeira fala que ele teve comigo? É, Eu brinco que nada. É o silêncio proativo. Aquela primeira história que eu disse para vocês, não corrigir no foco de tensão, porque a gente vai colocar as palavras mal colocadas na mesa. No outro dia, ele sentou comigo e fez a pergunta que eu te falei que eu fiz para Augusto. sim. Filha, o que você ama mais, a mim ou o meu dinheiro? Na hora eu já fiquei constrangida, comecei a chorar. Eu Oh, meu falei, Deus. ele poderia falar assim, você roubou, É, mas ele fez com que eu pensasse sobre a minha atitude mais do que sobre o erro. sim. E eu disse para ele assim, você, papai. E ele falou, filha, eu fiquei muito triste com você. Uhum. E pais, a gente tem que falar. O duro é que a gente fala o que a gente sente quando a gente está irritado. E a gente É, grita. E a gente fala assim: você é uma decepção na minha vida. pois é. Ei, você nunca faz nada do que eu te peço. A gente fala quando o que sente de É, uma forma muito inadequada. É por é. isso que muitas vezes a gente não consegue traduzir bem. Então, não há problema em você falar o que você sente.
mas desde que seja de uma forma adequada. Então ele certo. falou para mim, eu fiquei muito triste com o que você falou. E eu disse, papai, você me perdoa, eu não vou fazer mais. E naquele momento ele olhou para mim e disse assim, eu tenho certeza que você não vai. Aí ele pegou a carteira dele, Carol, e pegou o dobro do que eu tinha pego. E aí ele deu na minha mão. Eu falei, papai, eu não quero esse dinheiro, eu não preciso. E ele disse assim, mas eu quero que você saiba, porque eu quero que você nunca se esqueça que o seu pai confia em você. É às vezes que os nossos filhos menos merecem. São as vezes que mais nós precisamos ser estratégicos. É Sim, mais que nós precisamos ser altruístas. É nesses momentos que nós devemos conquistar a emoção dele. é. Você fez muito adequado. Quando você não expõe o teu filho, mas você depois fala para ele as consequências de você dizer uma mentira e de que ela não precisa disso para ser amada e aceita pelos É. amigos. Porque por que que ela está falando que ela tem uma coisa que ela não tem? Porque muitas vezes ela quer ser aceita, ela quer ser Uhum. reconhecida pelos amigos, ela está se Sim, sentindo diminuída pelos amigos. Então, sim, assim, você acolhe esse sentimento. E você ensina ela que ela não precisa disso para é, mostrar que ela, porque ela já é especial com o que ela tem. E sim, que ela vai errar. Os nossos filhos vão errar. é Só que a verdade. maneira como nós vamos conduzi-los nesse processo é que fará diferença se nós teremos filhos equilibrados, Uhum. filhos que corrigem rotas. Porque, Sim. pais, a vida toda os nossos filhos vão errar. Nós erramos até hoje. E é o que você Então, assim, falou do sofrimento, né? Que você estava falando no começo. O sofrimento é o que vai erguer um caráter incrível naquela pessoa, naquela criança, né? Eu gostei muito disso que você falou. Eu me identifico com inúmeros bullying também na escola, sofrimento, acho que é muito bom a gente saber, como pai, saber que cada sofrimento que o nosso filho está passando vai forjar melhor ainda o caráter dele, né? E muito. cooperar. Então assim, as mentiras fazem parte. Tem a fase da mentira que a criança precisa se autoafirmar. Então, Sim, assim, pais, não exponha os seus filhos. Não eleva o tom de voz. Mostra, sim, que você está triste, mas surpreenda. Nós temos que surpreender os nossos filhos. é Às vezes, o nosso verdade. filho já sabe toda a bronca que você vai dar, todo o sermão que você vai fazer. É E às verdade. vezes, no estresse do dia a dia, no cansaço, a gente acaba não exaltando as qualidades, a gente acaba não elogiando. Parece que é mais do que obrigação o acerto, sabe? Sim, Isso vai distanciando as relações. Então, não expor, você fez certo, nunca corrigir em público, pois é. sempre em particular, porque senão você também inibe a criança e gera uma revolta que depois vão É, ter vários prejuízos lá fora. sim. E nesse período de quarentena, Carol, a gente tomando o que você disse sobre o sofrimento, os pais ficam, Camila, meu filho está sofrendo na quarentena. E a gente sabe, você tem um espaço maravilhoso na sua casa, eu tenho aqui, mas nem todos têm a mesma condição. Sim, E eu digo para os pais: olha, nós vamos ter várias contingências sociais para lidar, econômicas, mas algo que nós precisamos entender é que essa privação vai se tornar uma geração que era ingrata e muito mais grata. é verdade. Nós vivemos uma geração que tudo parecia muito fácil. Qualquer lugar que eu quisesse, a qualquer momento, eu poderia ir e vir. Os nossos pais querem dar para nós tudo aquilo que não teve, então muitas vezes Sim, poupa, quer compensar o excesso de trabalho com presentes, e é uma geração muito sem limites. é E verdade. de repente a vida colocou um grande limite. É verdade. Crianças que iam para a escola reclamando não vem a hora de voltar à escola. Então, Parece assim, que reestabilizou, né? Essa coisa da frequência que você falou, deu uma outra frequência, um outro propósito de vida, chacoalhou todo mundo, né? não, eu brinco, é o choque de realidade. É verdade. Então, assim, a gente teve um choque de realidade de que não dá a gente continuar vivendo dessa maneira. Você sabia que uma pessoa, Carol, que tem um infarto, 87% das pessoas mudam completamente seu estilo de vida. Elas fazem exercício físico, se alimentam melhor, curtem mais a vida, viajam mais, Olha, melhora o casamento. olha, Porque, na verdade, elas chegam muito próximo daquilo que todos nós sabemos que a vida vai acabar um dia. sim, E aí, quando elas têm essa experiência de quase morte, ela fala: Meu Deus, eu prefiro estar viva, é, mesmo com todos os problemas que a vida tem.
É Então, verdade. as coisas ficam menores. Os problemas, elas. Porque nessa sociedade super protegida e mimada, a gente bota a lupa em tudo. Tudo. Qualquer não vira uma catástrofe. É Porque é uma verdade. geração. Eu brinco que é uma geração com o sistema imunológico emocional enfraquecida. É. O que faz com que uma. Por que uma criança adoece muito mais do que um adulto? Porque ela tem um sistema imunológico mais fragilizado do que o adulto. São Sim. as doenças que faz com que o sistema imunológico ele se fortaleça e seja mais resiliente na vida adulta. No É. ponto de vista emocional é a mesma coisa. São as dores, são as dificuldades Sim. que fortalecem o nosso sistema imunológico emocional. É Então, verdade. uma criança que não se frustra, uma criança que não tem angústias, uma criança que vive numa bolha de uma vida perfeita, é É. uma criança que na vida adulta tem uma grande tendência a ter depressão. É Uma dar o grande. espaço para o erro, isso que você falou foi lindo. Dá o espaço para o seu filho errar, porque vai te dar a oportunidade de corrigir, inclusive de uma forma muito melhor, né? E a oportunidade dele entender que existem recursos internos para corrigir o erro. Pois E é. aí, quando a gente conhece a mente humana e quando a gente nos conhece enquanto seres humanos e pais, com certeza nós teremos muito mais chances de educar um filho saudável. Sim. Então, essas ferramentas que a gente trouxe aqui, elas são para ajudar os pais a criar esse sistema imunológico. E que você chega para o seu filho que está angustiado na quarentena e fala: olha, papai também tá, a mamãe também tá. E que tudo bem, porque a vida vão ter muitos momentos que você vai estar angustiado. Com A certeza. vida vão ter muitos momentos que vão falar não para você. Assim como você não pode ir na casa da amiguinha, a vida você vai ter um monte de nãos. É E vamos verdade. aprender a lidar agora? Então, o que que a gente pode fazer? Né? O que que a gente pode fazer de diferente? A Alice, minha filha de 3 anos, estava sonhando com a festa dela da Frozen. Assim, enlouquecidamente, porque o irmão teve a festa em dezembro e o dela seria em março. Uhum. Logo quando seria a festa dela, veio É. o aconselhamento desse isolamento social. E aí nós cancelamos a festa. E ela chorou, ela ficou triste. E eu, sabe o que eu fiz? Eu permiti que ela ficasse triste. Filha, Sim. a hora que voltar, a mamãe vai fazer. Mas que tudo bem tá triste. Aí o que que a É. gente fez? Então vamos bolar uma festa para nossa família? Então Uhum. eu fiz um bolo, o Bruno enfeitou a casa, a gente fez o nosso aniversário com o que deu. Sim. Então não tem que ser perfeito para ser saudável. É verdade. Só tem que ser real, só tem É que ter uma verdade. mãe e um pai dispostos a gerenciar o seu mundo interno e a conquistar o mundo de uma criança. É E verdade. com certeza essa relação tende a ser muito mais saudável. A dor faz parte na criança, no adolescente, na vida adulta, mas também deve fazer parte a estratégias dos pais em criar um ambiente para que essa criança possa lidar com o erro, possa lidar com a dor. Não é só a dor pela dor. Então, o que que nós vamos fazer com a dor? O que que nós Sim. vamos fazer com o tédio? O que que nós vamos fazer com a festa de aniversário que não deu para fazer? E essas oportunidades vão criando nos nossos filhos um sistema imunológico e emocional fortalecido. Demais. Camila, você é assim maravilhosa. Não sei se você viu quantos comentários tem aqui de pessoas que estão amando. Foi um aprendizado enorme, tanto para mim com filhos mais velhos, como eu imagino para pessoas também com filhos mais novos. E eu me sinto muito grata de você ter aberto sua voz até aqui, né? E está explorando, né? Tá nessa missão de vida tão linda de uma pessoa que, Obrigada. graças a Deus, teve um pai e uma mãe sábios, né, que conseguiram te dar tantas ferramentas que muitas pessoas, como eu, por exemplo, não tive, né? Minha mãe e meu pai fizeram o melhor, com certeza, mas eu tive muita gritaria também. Então, é muito lindo ver que sim, é possível a gente ressignificar, é possível olhar para dentro, mesmo que doa, e quando a gente chega na dor é igual tirar band-aid. Eu falo, pode doer muito, mas a hora que tira, acabou. Então, tem que ir até lá, tem que ir o mais fundo possível. E eu fico muito feliz de você estar fazendo dessa sua vida essa missão tão linda, que é nos ajudar, inclusive, a criar as próximas gerações cada vez com maior ferramenta, com mais visão, né? Com menos janelas killer, com menos traumas e mais como observador, que é isso que você falou, que eu acho que ficou super claro, que é de ajustar o tom de voz, dar o tempo para
falar com o seu filho e sempre ir pelo positivo antes do negativo, elogiar antes de criticar, são as coisas que a gente mais erra e com certeza a gente traz lá da nossa infância também. Mas eu te agradeço demais, parabenizo muito, quero muito ter mais lives com você, porque foi incrível, Camila. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Parabéns por esse espaço de trazer também tantos profissionais para ajudar as famílias. Eu acho que essa quarentena teve muitos frutos positivos. Eu acho que uma dessas oportunidades que a gente tem de levar esse conhecimento para tantas pessoas, para mim, gratidão e precisando, nós estamos aqui. Com certeza. Você está atendendo? Que eu vi que teve um monte de gente perguntando. Não, infelizmente eu não atendo. Porque... Mas, gente, se olhar seu Instagram, vai ser quase como um atendimento, né? Tá demais, não dá tá tempo, muito infelizmente, mas super aconselho quem tem condição e que pode fazer o processo terapêutico ajuda. E no meu canal tem muitos conteúdos para que as famílias possam ser ajudadas. Tem mesmo, vale a pena ir lá e olhar, assistir todos os vídeos, que é melhor que uma sessão, maravilhoso. Cá, muito obrigada, beijo enorme para você, para os seus filhotes, para toda a família. Um beijo grande. Beijão, Obrigada a Carol. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.